O que você faria se a própria atmosfera, o ar que entra e sai do seu peito, virasse uma arma? Imagine estar numa trincheira na Flandres, primavera de 1915. Você está exausto, coberto de lama, ouvindo artilharia ao longe como um trovão constante. De repente, um aviso corre pela linha. Não é um ataque comum. Um vento estranho sopra do lado inimigo. E então, acima do parapeito, surge uma faixa baixa, irregular, como neblina, mas com uma cor que não deveria existir ali. Um verde amarelado que parece pesado, que rasteja pelo chão e cai dentro dos buracos e valas como se o próprio terreno o puxasse. Em relatos de frente e memorandos militares do período, aparece sempre a mesma sensação. Não era apenas medo de morrer, era a percepção de que a guerra tinha atravessado uma fronteira moral e técnica. Não era uma bala, não era uma granada, era o ar. A guerra química entre 1915 e 1918 não nasce do nada e não termina em um único episódio. Ela se instala, se adapta, vira doutrina e indústria, e em seguida deixa um legado tão tóxico quanto seus agentes. Um trauma médico, uma corrida tecnológica e, mais tarde, uma tentativa global de banimento formal. Para entender esse arco, é preciso olhar para as escolhas técnicas, quais agentes foram usados e por quê, para os meios de entrega, cilindros, granadas, artilharia, para a corrida entre ataque e defesa, máscaras e proteção, para a medicina, lesões, tratamentos, estatísticas, para os limites impostos pela física do gás, vento, dispersão, terreno, e para o pós-guerra, quando os governos tentaram colocar no papel uma proibição que o fronte já havia mostrado ser difícil de conter. A primeira grande virada, em 1915, costuma ser associada a Ypres e ao cloro. Não porque ninguém tivesse pensado antes em gases. Já havia proibições e debates anteriores, e também houve tentativas iniciais com agentes irritantes e lacrimógenos. Mas porque ali o uso foi em escala, com efeito operacional e impacto moral. Há versões divergentes sobre quem inaugurou o que e como. Historiografias nacionais por décadas disputaram a narrativa. Hoje, entre historiadores militares e estudos especializados, há um consenso mais sóbrio. Houve experiências e usos limitados anteriores, mas 1915 marca a entrada definitiva da guerra química como prática sistemática no fronte ocidental. Como sabemos disso sem depender de memória posterior? Pelo rastro burocrático que a guerra moderna deixa. Em documentos oficiais e histórias militares produzidas pelos próprios estados, e no caso alemão, em trechos traduzidos e analisados em estudos acadêmicos que trabalham diretamente com a história oficial alemã, vemos a organização do emprego, os cálculos sobre vento e densidade do gás e a preocupação com a resposta internacional. Um exemplo útil para o roteio é uma tradução comentada de um trecho da história oficial alemã sobre o primeiro uso de gás em Ypres, publicada em periódico acadêmico, Canadian Military History, que se tornou uma porta de entrada confiável para leitores em inglês ao material alemão. Ela não substitui o documento original, mas mostra como a própria máquina estatal alemã mais tarde descreveu técnica e justificativas. O cloro era, do ponto de vista industrial, um candidato lógico para o início. A indústria química já o produzia em grande escala. É um gás reativo, corrosivo, que ataca vias respiratórias, olhos e mucosas. E, crucialmente, ele é mais pesado que o ar, o que significa que tende a assentar no terreno, escorrer para crateras, valas e porões, exatamente os lugares onde soldados buscavam proteção contra estilhaços. A trincheira, que era abrigo contra a artilharia, virava armadilha quando o ar ali dentro se tornava o inimigo. Mas o cloro tem uma deficiência decisiva. Ele depende do tempo. O método inicial, por cilindros, exigia abrir válvulas e soltar o gás, esperando que o vento fizesse o resto. Isso parecia simples no papel, mas era uma loteria perigosa. Em ordens e instruções técnicas de época, o vento não é nota de rodapé, é condição de sucesso. Um vento que muda pode devolver o gás contra quem o soltou. Vento fraco pode impedir a nuvem de cruzar a terra de ninguém. Tira seca e úmida podem alterar o comportamento. Esse é um ponto-chave para explicar ao público leigo. Gás não vai como uma bala. Ele se move como um fluido,
obedecendo a gradientes de pressão, turbulência, temperatura e densidade. Na prática, o comandante que planeja gás está planejando meteorologia aplicada sob fogo. Por isso, ainda em 1915 e 1916, os exércitos procuram meios de entrega mais controláveis do que depender de cilindros e vento. Surge a transição para munições que carregam agente químico e o liberam no alvo com mais previsibilidade. Granadas, morteiros e, sobretudo, artilharia. Esse movimento coincide com a evolução dos agentes. O cloro é terrível, mas ele denuncia a si mesmo. A cor, o cheiro irritante, o efeito imediato nos olhos e na garganta. Quando o inimigo aprende a improvisar proteção, panos molhados, urina por causa do amônico, soluções químicas simples, o efeito do cloro como arma de surpresa cai. E então entra em cena o fosgênio. O fosgênio, comparado ao cloro, é um assassino mais silencioso. Ele pode ser menos perceptível no momento do ataque e seus efeitos podem demorar. Há casos em que o soldado exposto parecia bem por algumas horas para depois entrar em insuficiência respiratória grave. Isso muda a medicina de guerra e também a logística médica. Se o efeito é tardio, o triagem inicial pode falhar e homens que voltariam ao fronte podem colapsar depois. Em relatórios médicos e manuais produzidos pelos exércitos durante a guerra e depois sistematizados por serviços médicos, essa característica aparece repetidamente, o perigo de subestimar exposição. O público precisa entender o que efeito pulmonar significa aqui. Não é só falta de ar. Agentes asfixiantes como cloro e fosgênio irritam e danificam o tecido pulmonar, levando a edema, líquido dentro dos pulmões. A pessoa literalmente se afoga no próprio corpo. Em descrições de médicos militares, a angústia respiratória é central, e o tratamento, antes da era de antibióticos e ventilação moderna, tinha limites brutais. O que se podia fazer era remover o paciente da exposição, aquecer, manter repouso, oxigenar quando possível e tentar evitar que esforço físico piorasse o quadro. O resultado, para muitos, era morte lenta, para outros, sobrevivência com sequelas. A guerra química, porém, não é apenas matar. Às vezes ela serve para incapacitar, saturar um setor e travar movimentações. É aqui que entra o terceiro grande agente do período, a mostarda, o gás mostarda, embora muitas vezes seja um líquido que evapora e contamina. A mostarda muda a lógica. Ela não precisa matar rapidamente para ser operacionalmente eficaz. Ela queima a pele, olhos e vias respiratórias, causa bolhas dolorosas, lesões oculares que podem cegar temporariamente e tornar o soldado incapaz de lutar. E ela tem persistência, pode ficar no solo, em equipamentos, em roupas, em abrigos, ou seja, mesmo depois do bombardeio, o terreno pode continuar perigoso. Essa persistência ataca a própria ideia de tomar uma posição. Se você bombardeia com um agente persistente, você nega o terreno, dificulta reforços, impede contra-ataques e atrapalha a logística. E logística, numa guerra de trincheiras, é tudo. Levar munição, comida, água, evacuar feridos, rodar tropas. A mostarda é, nesse sentido, uma arma de engenharia negativa. Ela torna estradas, trincheiras e pontos de passagem em zonas de sofrimento. Essa tríade, cloro, fosgênio, mostarda, ajuda a dar estrutura ao vídeo. Do choque inicial, cloro, ao refinamento letal, fosgênio, ao domínio da incapacidade e persistência, mostarda. E então precisamos amarrar isso aos métodos de entrega. Entrega por cilindros. É o começo clássico de 1915 em setores específicos. Cilindros exigem preparação, transporte pesado, posicionamento na linha de frente, proteção contra tiros que podem perfurar recipientes e, de novo, vento. Essa forma de ataque também é psicologicamente teatral, a nuvem visível avançando como entidade, mas operacionalmente ela é rígida e arriscada. Entrega por granadas e morteiros, traz flexibilidade tática. Uma granada química não depende tanto do vento para chegar ao alvo, mas ainda depende da meteorologia para dispersão e concentração. Ela permite ataques localizados, um abrigo, um trecho de trincheira, uma cratera onde há metralhadora. Também permite combinar com outras armas. Entrega por artilharia. É a maturidade do sistema.
Quando o agente químico entra na artilharia de campanha e pesada, a guerra química vira parte integrada do planejamento. Preparação de ataque, interdição de rotas, neutralização de baterias inimigas, saturação de áreas de retaguarda. A artilharia permite colocar gás em profundidade, e isso altera a defesa, porque já não basta proteger só a linha de frente. A retaguarda, os postos médicos, as estradas de evacuação, os centros de comando, tudo pode virar alvo. Aqui vale explicar um conceito técnico ao público: concentração e dose. Para que um agente químico cause dano, importa a dose total recebida, que é aproximadamente concentração vezes tempo de exposição. Por isso, uma nuvem densa por pouco tempo pode ser tão perigosa quanto uma concentração menor por mais tempo. E por isso, máscaras mudam o jogo. Elas reduzem concentração inalável. Já a mostarda, por contato, adiciona outra dimensão. Não é só inalar, é encostar e ficar exposto ao vapor e ao líquido. E então vem a corrida defensiva. No início, a proteção é improvisada. Soldados usam panos molhados, lenços, qualquer coisa. Em correspondências e relatos, essa improvisação aparece como resposta imediata antes que a indústria e o Estado consigam padronizar equipamentos. Mas rapidamente surgem capuzes e máscaras mais complexas, com filtros químicos e carvão ativado. A evolução da máscara é uma história dentro da história. Cada melhoria do ataque força a melhoria da defesa. Cada melhoria da defesa empurra o ataque para agentes mais difíceis de filtrar ou para combinações. Para o vídeo, uma maneira cinematográfica e rigorosa de mostrar isso é pela lógica do manual e da ordem. Exércitos publicam instruções, como identificar gás, como reagir, como sinalizar ataque, como manter disciplina, porque pânico mata. A máscara vira tanto um objeto quanto um ritual. Estar sempre pronta, checar vedação, treinar colocar em segundos, punir negligência. Em diários de guerra e instruções de unidades, a repetição do treino aparece como obsessão. A diferença entre viver e morrer é às vezes colocar a máscara rápido e corretamente. Mas máscaras têm limites. Primeiro, o filtro pode saturar. Segundo, o esforço físico com máscara é extenuante. Respirar fica mais difícil, a visão fica limitada, a comunicação piora. Terceiro, agentes vesicantes como a mostarda atacam pele e olhos. Mesmo com máscara, você pode ser ferido. Por isso surgem óculos, capas, pomadas protetoras, roupas especiais, e mesmo assim o sucesso não é garantido, especialmente em lama, chuva, frio e combate prolongado. Agora precisamos entrar na medicina e estatísticas, e aqui a regra central é não inventar números. Existem estudos e relatórios que quantificam baixas químicas por exército e por período, mas os números variam conforme definição: exposição, feridos atendidos, mortes imediatas versus tardias e qualidade do registro. O que dá para afirmar com segurança, apoiado em literatura especializada e sínteses militares, é que gás gerou um volume enorme de baixas não fatais e um número menor, porém ainda muito significativo, de mortes. A mostarda, em especial, é famosa por incapacitar em massa, lotando postos médicos e drenando recursos. O ponto que dá peso narrativo é mostrar como a guerra química pressiona a cadeia médica. Não é só tratar feridos, é evacuar sob risco de contaminação, descontaminar, isolar equipamentos, lidar com queimaduras químicas e lesões oculares e manter rotas de ambulâncias e trens sanitários operando em áreas potencialmente contaminadas. Quando a artilharia química satura estradas e áreas de retaguarda, a própria evacuação vira operação sob ameaça invisível. Em relatórios e artigos posteriores sobre resposta médica na Primeira Guerra, aparece o aprendizado doloroso: ventilação de abrigos, necessidade de retirar roupas contaminadas, importância do repouso para casos de asfixiantes e os desafios de diagnosticar exposição quando sintomas são tardios, fosgênio. Há também o aspecto psicológico, a ansiedade do não sei se respirei e o terror da nuvem. Embora o vídeo tenha tom sério, é importante deixar claro: guerra química não é só ferimento físico, é uma arma que coloniza a imaginação do soldado.
E aí chegamos aos limites físicos e táticos, que são o freio da guerra química e também seu motor de inovação. Vento e meteorologia. Com cilindros, isso é existencial. Com artilharia, continua crucial. Mudança de vento pode comprometer ambos. Neblina, chuva, temperatura e inversões térmicas alteram comportamento. A guerra química cria a figura do oficial que olha para o céu com a mesma atenção que olha para mapas. Dispersão. Em área aberta, o gás se dilui. Trincheiras e crateras aumentam risco por acumularem gás pesado, cloro, e por oferecerem pouca ventilação. Florestas e vilas criam microambientes. Paredes e árvores canalizam ou bloqueiam fluxos. Terreno. Vales prendem, colinas dispersam. Solo encharcado influencia persistência. Mama retém líquido, mostarda, e prolonga a contaminação. A mostarda, por ser persistente, faz do terreno um arquivo do ataque. Horas depois, ainda pode ferir. Contramedidas. A defesa aprende a reagir. Alarmes, sentinelas, disciplina de máscara, ventilação de abrigos, contra-bombardeio e uso de gás de resposta para impedir que o inimigo tire a máscara com segurança. Isso produz uma guerra de atrito. Gás não decide sozinho a guerra, mas aumenta sofrimento e complexidade e vira ferramenta para desgastar, atrasar e saturar. É importante também tratar da controvérsia historiográfica. Por décadas, se repetiu a ideia de que gás foi ineficaz, porque matou relativamente menos do que artilharia. Uma segunda interpretação, mais estratégica, diz: mesmo com mortalidade proporcional menor, o gás foi eficaz como arma de incapacidade e perturbação, drenando serviços médicos, impondo máscara, reduzindo desempenho, negando terreno e impondo custos logísticos. Uma terceira linha, mais centrada em cultura e moral, enfatiza o efeito psicológico e o debate jurídico. Gás como símbolo de guerra química sem limites. Hoje, o que parece mais aceito em estudos militares e históricos é uma síntese. Gás raramente foi arma decisiva no sentido de romper o fronte sozinho, mas foi profundamente eficaz em aumentar baixas, impor adaptações e produzir medo, além de consolidar um complexo industrial militar químico que não desaparece em 1918. E como essa história chega ao banimento? No pós-guerra, a memória do gás vira argumento político e humanitário. Não é coincidência que, em debates internacionais e iniciativas humanitárias, a guerra química apareça como exemplo de barbárie tecnológica. Organizações e diplomatas discutem restrições e governos negociam um instrumento que se tornaria referência, o Protocolo de Genebra de 1925, que proíbe o uso em guerra de gases asfixiantes, venenosos e outros, e também métodos bacteriológicos. O texto do protocolo é curto e direto, e é importante notar, ele nasce num mundo que já tinha visto a dificuldade de desinventar tecnologia. Mesmo com proibição, muitos países mantiveram estoques e reservas sob a lógica de dissuasão. Se usarem contra nós, responderemos. Aqui, para manter rigor, o roteiro deve tratar o protocolo de 1925 como legado e tentativa de banimento, não como fim da história. Ele é um marco normativo, um compromisso formal, mas não elimina a ameaça. Ainda assim, ele cristaliza algo que já estava no ar desde 1915, a percepção de que certas formas de guerra são tão desumanizantes que exigem uma linha vermelha. No fechamento do vídeo, a imagem forte não é só a nuvem verde, é a transformação da guerra em laboratório de escala industrial e o reconhecimento, posterior, de que o mundo precisava escrever uma proibição justamente porque a técnica já tinha provado ser possível. A Guerra Química de 1918 é a história de uma corrida, entre química e medicina, entre meteorologia e artilharia, entre ataque e máscara, e entre o que um Estado pode fazer e o que o direito internacional tenta impedir. Se o espectador sair com uma ideia clara, é esta.
A guerra química na Primeira Guerra não foi um episódio estranho, foi um sistema que cresceu, se sofisticou e moldou doutrinas. E mesmo quando a guerra terminou, ela deixou duas heranças opostas: o avanço técnico e a tentativa de banimento.